se eu te disser que a Mary Jane é injustiçada? Sim, a Mary Jane lá da trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire e dirigida pelo Sam Raimi. Claro, provavelmente vão me chamar de maluco e vão começar a me xingar. Acho que esse pode ser um tema meio polêmico pra eu começar o canal, mas dane-se. Os fatos precisam ser ditos. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te provar que essa Mary Jane é sim uma boa personagem e muito injustiçada. Eu sei que o vídeo tá longo, mas calma. Dá uma chance, vai. Dá uma chance pra personagem. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Super e eu só tô aqui pra falar umas nerdices. Bom, acho que um dos argumentos que as pessoas mais usam pra criticar essa Mary Jane é falar que ela só começou a gostar do Peter depois que descobriu que ele era o Homem-Aranha. Sendo que... Não foi nada disso. Vamos voltar lá pro primeiro filme. No primeiro filme, ela se declara pra ele, e sem saber que ele era o Homem-Aranha. Só existe um homem que sempre esteve ao meu lado. A verdade é que eu te amo. E, inclusive, nessa cena final, a Mary Jane diz pro Peter que ela só queria sobreviver naquela batalha final, lá com o Duende Verde na ponte, em que ela quase morreu e o Homem-Aranha salva ela. Ela diz pro Peter que ela só queria sobreviver naquela batalha pra poder ver o Peter novamente, porque ela sabe que o Peter Parker era o único cara que de verdade apoiava ela desde o começo. Naquela cena ela já estava apaixonada pelo Peter e não pelo Homem-Aranha. Quando eu estava lá em cima e pensei que fosse morrer, só tinha uma pessoa em quem eu pensava. Era você, Pete. Eu só pensava em sobreviver àquilo pra ver o rosto de Peter Parker mais uma vez. E ela já demonstra ter pelo menos o mínimo de apreço pelo Peter logo na primeira cena do filme, em que o Peter tá atrasado lá correndo atrás daquele ônibus da escola, enquanto todo mundo dava risada dele, ele falando para o ônibus, e ninguém parava o ônibus. Inclusive o próprio motorista tava rindo do Peter, aquele arrombado. E a Mary Jane foi a única que se levantou, foi até o motorista e falou pra ele parar o ônibus, pro Peter poder entrar. Para o ônibus! Para o ônibus! Para! Ele tá atrás da gente desde a Avenida Wood Drive. Pega o táxi, Parker! Aí muitos também vão dizer que não, que a Mary Jane era uma rodada, ela ficava com todo mundo e traía todo mundo, sendo que não é bem assim. Ah, mas ela namorava com o Flash lá no primeiro filme e daí? Ela não traiu o Flash, ela terminou com ele depois que ela só parou de aturar as babaquices dele. Desde o começo do filme ele tava sendo um babaca com o Peter, com todo mundo, e ela simplesmente cansou e terminou com o cara lá naquela formatura. Eu não quero mais ficar com você. Beleza. Como seu nome? Quer saber? Não tô nem aí. Pior pra você. Inclusive até nas HQs a Mary Jane já ficou com outros caras antes do Peter. E até o próprio Peter, já teve muitas outras namoradas além da Mary Jane. E só pra deixar claro, eu também não vou passar pano pra todas as atitudes da Mary Jane nesses filmes, né? Até porque, sim, ela também cometeu erros. Assim como o Peter também cometeu erros. Enfim, voltando lá pro primeiro filme, a gente pode ver que a Mary Jane, ela tem um pai que é um babaca, né? Ele é um pai abusivo, ele xinga ela toda hora, manda ela lavar a louça. Alguém tem que lavar a louça. Quem vai lavar a louça? Volta aqui e lava essa louça agora. Literalmente chama ela de lixo. É problema meu, você é lixo e sempre será um Eu lixo tenho que que ir nem pro ela. colégio. Se é por falta de adeus. Discute pra caramba com a mãe dela, tipo, toda hora a gente vê os pais da Mary Jane discutindo em casa. E aí, já voltou com a cerveja? O quê? Vai, a tua, me traz uma cerveja. Ah, levanta Olha daí, aqui, pega eu pago a cerveja e pra você tem mais aqui buscar. Quer parar de gritar? Ah, você é burra como tua mãe. Sai de perto de mim. Você está vendo? Seu porco chauvinista! Dá pra ver que a casa dela não é um ambiente saudável, né? Ela tem uma família problemática ali. O pai dela é um alcoólatra que desmerece ela o tempo todo. E até no segundo filme, quando a Mary Jane consegue se tornar uma atriz, que era o sonho dela, ela menciona que o pai dela só foi até lá no teatro pra ir pro camarim pra pedir dinheiro pra ela. Minha mãe doente saiu da cama pra assistir. Até o meu pai. Ele foi ao camarim pra me pedir dinheiro. Ele não tava nem aí se ela era uma atriz, se ela tinha realizado o sonho dela. Ele só queria dinheiro. E tem até uma cena muito boa que tá na versão estendida de Homem-Aranha 2, né? Homem-Aranha 2.1, que mostra a Mary Jane conversando com a amiga dela e ela até menciona que o pai dela dizia que ela nunca ia conseguir ficar com ninguém, ninguém nunca ia gostar dela. E assim, a cena completa é meio vergonha alheia, mas
ela agrega um pouco mais na trama da Mary Jane. O meu pai sempre disse, você nunca vai conseguir nada. Nenhum homem vai querer você, menina. E daí, por causa disso, vai passar o resto da vida tentando provar alguma coisa pro seu pai? Então assim, né, já deu pra perceber que a vida pessoal dela é complicada também, assim como a do Peter. Mas agora falando sobre os relacionamentos dessa Mary Jane específica na trilogia, no primeiro filme começa aí com ela namorando com o Flash. Só que o Flash era um cara babaca, ele fazia bullying com o Peter lá, com o Harry, tudo mais, né? Ele era um arrombado, né? Até que a Mary Jane, certo dia, já encheu o saco pra ela ficar com esse cara. E aí ela termina com ele lá naquela cena da formatura. Só que o Harry, ele vê esse término da Mary Jane com o Flash lá na formatura. Então, como ele também gostava da Mary Jane, assim como o Peter, ele decide atacar. E a Mary Jane, com aquela pressão de não ter ninguém, aquela pressão do pai de não poder ficar com ninguém ou de nunca conseguir nada, ela acaba cedendo e acaba ficando com o Harry. Só que o Harry, claro, todo emocionado, já virou totalmente gado da Mary Jane. Enquanto a Mary Jane só considerava que eles estavam ficando. Não conta pro Harry. Não contar pro Harry? Vocês não estão morando juntos? A gente tá ficando, ele não contou? Ah, é, claro. E dava até pra ver que a Mary Jane, ela não sentia muita coisa pelo Harry, porque ela até desvia de um beijo dele lá naquele festival que tava tendo na Times Square. E ainda por cima o Harry era um cara controlador. Ele queria até que a Mary Jane se vestisse do jeito que o pai dele, né, o Norman, iria gostar. Por que não veio de preto? É que eu queria impressionar o meu pai. Ele adora preto. Ele vai se impressionar de qualquer jeito. Você me acha bonita. Te acho lindo. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Ele só quer agradar o pai a todo custo. Ele só quer ficar com a Mary Jane por conta de status e para impressionar o pai dele. Que ele não quer ser um fracassado aos olhos do Norman. Fora que também o Harry desmereceu o emprego de garçonete da Mary Jane, falando que ela tava se rebaixando, tendo um emprego daquele. Eu acho que ele odiou a ideia de ser garçonete. Ele acha que eu tô me rebaixando. Não é nada demais. Você tem emprego. O Harry, ele não vive nesse mundinho chamado Terra. Diferente do Peter, que ele diz pra Mary Jane não se envergonhar desse trabalho. Afinal, já é um emprego. Ele reconhecia que a Mary Jane tava lutando pelo sonho dela. E ele sabe que não é fácil. Que ótimo, Mary Jane. Conseguiu. Realizou seu sonho. Amorosa! Tá faltando $6 no seu caixa. Da próxima vou descontar do seu salário. Que sonho, né? Mas aí então, voltando para aquela cena do festival na Times Square. O Duende Verde chega, explode tudo que nem maluco, atacando todo mundo, matando os executivos lá, porque ele foi demitido da Oscorp, da própria empresa dele. Eu estou fora! E quem chega pra deter ele? Claro, o Homem-Aranha. E nisso a Mary Jane tá lá em perigo, ela cai da sacada e o Homem-Aranha salva ela. Aí tudo bem, ela já meio que se apaixona por ele. Ah, peraí. Quem é você? O que faz ela ter ainda menos sentimentos pelo Harry. E então mais tarde eles acabam se encontrando de novo, quando a Mary Jane é assaltada lá e o Homem-Aranha derrota lá todos os bandidos. E como forma de agradecimento, a Mary Jane beija o Homem-Aranha. E claro, é realmente meio estranho ela beijar o Homem-Aranha sendo que ela tava ficando com o Harry. Mas comparando um cara controlador com o herói que salvou a vida dela 2 vezes, acaba sendo um pouco compreensível, né? Ela preferiu o Homem-Aranha. Da mesma forma que também é estranho o Peter beijar a Mary Jane, sendo que ele sabia que ela tava ficando com o Harry. E aí isso faz dele um talarico? O Peter, ele podia muito bem escolher não beijar a Mary Jane naquele momento, mas ele aproveita que ele é o Homem-Aranha e que ele tá com uma máscara e não dá pra ninguém reconhecer ele. E assim, com isso eu não quero dizer que o erro de um vai anular o de outro, só que eu só acho que o hate é meio desproporcional aí, né? Eu acho que fica bem desbalanceado, porque pro Peter o pessoal sempre vai passar pano, agora com a Mary Jane ela vai ser sempre criticada, sendo que os dois estão meio que errando ali, né? E como se já não bastasse o Harry, o pai dele, o Norman,
também desmereceu a Mary Jane. Isso acontece lá naquela cena do Dia de Ação de Graças, lá em que eles têm aquele almoço, lá no apartamento do Peter e do Harry. Aí o Norman conhece a Mary Jane, aí mais tarde ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha e aí ele decide ir embora. Aí depois ele começa a falar um monte de besteira pro Harry, ele diz que a Mary Jane é interesseira e depois ele fala pro Harry só usar ela e depois descartar ela. Sendo que o Norman nem conhece a Mary Jane, ele só tem algum tipo de trauma, porque ele diz que a esposa dele, né, no caso a mãe do Harry, também era uma interesseira que só queria saber dos bens materiais dele. Pai, essa garota é importante pra mim. Harry, por favor, olhe pra ela. Você acha que uma mulher dessas está imaginando você porque gosta da sua personalidade? Que história é essa? Sua mãe era bonita também. Todas são bonitas. Até porem as mãos em seus bens como um bando de lobas famintas. Um conselho para o meu filhinho sobre a sua namoradinha. Tenha muito prazer com ela e depois descarte-a. No meio de toda essa loucura, o Norman acaba descontando essa raiva na Mary Jane. Ainda mais depois de estar sob efeito do soro do Duende Verde, né? E o Harry nem tenta argumentar direito, ele só grita com a Mary Jane e nem defende ela. Valeu por me defender, Harry. Você ouviu? Todo mundo ouviu, cretino. O cretino é meu pai. Tá legal? E com sorte serei metade do que ele é. Então fica de boca fechada sobre o que você não entende. Harry Osborn! Desculpa, te amei. E aí eles terminam ali mesmo o relacionamento deles. Isso aí é pra vocês entenderem como que todo personagem tem algum problema nessa trilogia aí. O Norman já era maluco por natureza, né? Aí depois que ele toma o soro, então, o negócio vira outro nível. Deixe a fórmula. Mas enfim, voltando pra Mary Jane, bom, já deu pra perceber que esse relacionamento dela com o Harry não deu certo, então ela fez certo em se afastar dele. E alguns elementos dessa Mary Jane que são fiéis às HQs são esse mesmo. Ela sempre lutou pelo sonho dela de ser atriz, ela teve também um pai abusivo, ela também teve uma vida problemática, assim como essa Mary Jane que foi apresentada nessa trilogia. A diferença é que a Mary Jane das HQs, ela mascarava todo esse trauma dela através daquela personalidade dela, cheia de energia, toda animada, toda extrovertida, toda brincalhona. Mas já da trilogia não, ela é mais calma, ela desabafa mais sobre os traumas dela, até com Peter, né, que a gente pode notar lá, por exemplo, naquela cena que teve atrás da casa dela, lá que eles conversam. Mas enfim, o primeiro filme mostra como que a Mary Jane se apaixona pelo Peter. Ela percebe que ele é o único cara que de verdade sempre apoiou ela. Quando ela conta pro Peter sobre o sonho dela de ser atriz, ele não julga ela, na verdade ele apoia ela, ele motiva ela, o que isso até deixa ela surpresa, porque todo mundo sempre desmotivou ela, ela nunca teve esse apoio de ninguém. Eu queria ser atriz de teatro. Sério? Isso é ótimo. Você deu show em todas as peças da escola. Jura? Juro. E aí, voltando de novo lá pro final do filme, ela finalmente se declara pro Peter, e sem saber que ele era o Homem-Aranha. Pois é, no fim a Mary Jane não quis ficar com o Homem-Aranha, ela não quis ficar com um cara rico e controlador, e nem mesmo com um valentão que tem um carro conversível. Ela escolheu ficar com um cara sem dinheiro, sem carro e que só tem um bom caráter. E foi com ele que ela criou uma conexão. E que pra ela ele também era só um cara comum, porque ela não sabe que ele é o Homem-Aranha. Ela só queria o Peter Parker. Então não, a Mary Jane não era interesseira. Só que o Peter, ele rejeita ela porque ele quer proteger ela, mesmo ela não entendendo por quê. E o filme termina ali. Ele deixa ela e segue a sua vida como Homem-Aranha, seguindo a responsabilidade de herói. Mas apesar disso, nessa cena final, mesmo se afastando da Mary Jane, o Peter promete pra ela que ele sempre vai estar do lado dela. Eu quero que saiba que eu estarei sempre ao seu lado. E eu estarei ao seu lado sempre que você precisar. Isso eu prometo. Eu serei sempre um amigo. Só um amigo? Peter Parker. E eu só posso oferecer isso. E aí então a gente chega no segundo filme. Bom, como o Peter deu um fora na Mary Jane, ele tecnicamente não quis ficar com ela, então não tinha muito o que a Mary Jane fazer, né? Ela tentou seguir com a vida dela e seguiu em frente. Aí ela acabou arrumando um namorado, que era o astronauta lá, o filho do J. Jonah Jameson, o chefe do Peter lá do Calendário. Aí tem um pessoal que critica ela porque ela arrumou outro namorado, sendo que, cara, o Peter deu um fora nela. Ela disse pro Peter que amava ele, e ela se declarou pra ele, e o Peter deu um fora nela. O que ela ia fazer, entendeu? Ela só tentou seguir a vida dela. E não sei se tem necessidade de eu explicar isso, mas é óbvio que eu não tô culpando o Peter por largar a Mary Jane, porque
Isso foi necessário, ele quis proteger ela. Ele não quer deixar a Mary Jane fazer parte da vida perigosa dele de Homem-Aranha e colocar em risco. Isso aí é óbvio, né? Mas apesar da Mary Jane ter outro namorado, ela ainda sentia alguma coisa pelo Peter. E o Peter também tava sentindo dificuldades em cumprir a promessa dele de ficar longe da Mary Jane. Ele também gostava dela. Até lá na cena do aniversário dele, ele pensa em falar o que ele sente pra Mary Jane, mas ele só fica com aquela cara de panaca e não fala nada, porque ele sabe que ele não pode. Quer dizer alguma coisa? Meu cachimbo de crack quebrou. Mas mesmo assim, a Mary Jane continua amando ele e ela até quer que ele vá na peça de teatro dela, porque ele sempre motivou ela. E o Peter fala que ele vai. Afinal, ele prometeu sempre estar ao lado dela. Queria ver a sua peça amanhã à noite. É? Vai assistir? Vou estar lá. Não me decepcione. Eu não. Mas ele consegue fazer isso? Bom, não, né? Ele acaba tendo que impedir um assalto e não consegue chegar no teatro a tempo. E aí a Mary Jane fica decepcionada, porque todo mundo foi na peça dela, menos o cara que sempre apoiou ela. Ela fica triste. Ela queria que o Peter assistisse ela. Ela queria ver ele ali na plateia, mas tudo que ela vê é um lugar vazio. Eu não tô dizendo que foi culpa do Peter ele não ter conseguido ir pra peça, porque ele é o Homem-Aranha. Ele tinha um dever ali pra fazer, né? Ele teve que parar aquele assalto. Só que ele não pode simplesmente falar pra Mary Jane isso, né? E a Mary Jane, ela não sabe que o Peter é o Homem-Aranha, então pra ela ele não teve um bom motivo pra ficar ausente ali. Ele não consegue cumprir aquela promessa que ele fez pra ela de que ele sempre ia ficar ao lado dela. Isso magoa ela. E não porque ela odeia o Peter, não, é porque ela não sabe. Ela não sabe que ele é o Homem-Aranha e que tem as responsabilidades dele. E aí então naquela mesma noite, naquela festa do planetário, o astronauta pede a Mary Jane em casamento. Aí no meio de toda aquela plateia, a pressão que ela tava sentindo e aquela raiva que ela sentia do Peter naquele momento, ela acaba aceitando. A bela senhorita Mary Jane Watson aceitou se casar comigo. Só que ela se arrepende muito depois. O filme mostra esses momentos do Peter sofrendo pela Mary Jane e a gente sente raiva dela, porque ela é mais um dos elementos do filme que faz o nosso querido protagonista sofrer. Isso faz com que a gente não pense mais a fundo sobre o contexto daqueles momentos, justamente porque o filme gira em torno do Peter e a gente acompanha ele bem de perto, enquanto os outros personagens ficam praticamente distantes da gente. É uma coisa que pega mais na emoção do que na racionalidade. Aí o Peter, ele perde os poderes e ele deixa de ser o Homem-Aranha. Aí ele volta a ter uma vida normal. E como ele era só o Peter Parker e não o Homem-Aranha, ele não tinha mais motivos pra se afastar da Mary Jane, porque ele não tinha mais aquela vida perigosa e podia viver uma vida normal com ela. Então ele tenta se aproximar dela de novo e recomeçar de onde eles pararam. Ele até vai ver ela na peça dessa vez, porque agora ele é um cara normal e ele pode fazer coisas normais. E a Mary Jane fica feliz, ela fica contente que ele foi lá na peça pra ver ela. Aí depois eles conversam, o Peter fala que ele tá diferente, que agora eles podiam tentar recomeçar de onde eles pararam. E a Mary Jane, noiva, já, claro, ela fica bem confusa e até fica brava com o Peter, porque ele toda hora muda de decisão. Pô, o Peter esperou ela ficar noiva pra depois querer recomeçar com ela, ele simplesmente mudou do nada. Mas mesmo assim, ela decide pensar, porque ela ainda sentia algo pelo Peter. Então ela decide dar uma chance pro Peter. Aí ela chama ele lá pra aquela cafeteria pra eles poderem conversar. Aí lá na cafeteria, a Mary Jane diz que ela pensou sobre aquilo que o Peter disse pra ela naquela noite depois da peça, que ela acreditava que ele realmente havia mudado e ela queria dar outra chance pra ele. Só que o Peter, ele já tinha decidido que ia voltar a ser o Homem-Aranha de novo. E aí então ele rejeita ela novamente. Aí a Mary Jane fica confusa de novo, porque primeiro o Peter gostava dela, aí depois, quando ela começa a gostar dele e se declara pra ele, o Peter dá um fora nela e se afasta. Aí depois o Peter decide querer voltar pra ela. Aí a Mary Jane dá uma chance pra ele e ele diz de novo que não pode ficar com ela. E ele nem esclarece o motivo. E aí o pessoal reclama que a Mary Jane era confusa, sendo que era o próprio Peter que confundia ela. E eu não tô criticando o Peter e dizendo que ele é horrível por causa disso. Não, ele não tem culpa. Ele só tava tentando fazer o que é certo e tentando deixar a Mary Jane segura. E esse filme se trata sobre isso, sobre a
crise de identidade que o Peter tem e como isso afeta ele e as pessoas ao redor dele. Só que a Mary Jane, ela não sabe disso, ela não sabe dessa luta interna que o Peter tem. Acontece que os dois têm seus problemas e um afeta o outro. Aí o Peter acaba confundindo a Mary Jane e machucando ela, mesmo que isso não seja a intenção dele. Bom, mas independente de tudo isso, mesmo o Peter dando outro fora nela, a Mary Jane ainda quer ficar com ele. E ela até pede um beijo pra ele. E sim, é estranho a Mary Jane querer beijar o Peter, sendo que ela tá noiva. Eu vou ser honesto aqui, galera. Quando ela errar, eu vou falar que ela errou. E o Peter ainda por cima, ele ia aceitar aquele beijo. Eles só não se beijaram ali porque o Octopus empatou eles. O que ia acontecer, viu? Ia acontecer. E mais uma vez eu vou dizer que o erro de um não vai anular o erro de outro. Mas como eu disse anteriormente, hate desproporcional. Mas enfim, o Octopus sequestra a Mary Jane. Aí o Peter fica motivado, volta a ser o Homem-Aranha, né? Só mexer com a Mary Jane que pronto, o cara volta pro Prime. Bom, e aí na batalha final, o Peter tira a máscara e a Mary Jane acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha. E aí é naquele momento que ela entende tudo. Ela entende por que o Peter sempre se afastava dela e por que toda essa confusão aconteceu. Só que aí eles conversam e o Peter decide falar diretamente pra Mary Jane que o Homem-Aranha sempre vai ter inimigos e que ele não quer que ela corra esse risco e que eles não podem ficar juntos. Eu vou ser sempre um Homem-Aranha. Não podemos ficar juntos. E aí chega o dia do casamento com a Mary Jane lá com o astronauta, filho do J. Jonah Jameson. Só que ela ainda gostava do Peter, ela sabia que se ela casasse com aquele cara, ela ia se arrepender pra sempre. Então ela larga ele no altar pra poder voltar pro Peter. E sim, a Mary Jane meio que vacilou em largar o cara lá no meio do casamento, né? Ela podia ter avisado com um pouco de antecedência, sim, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então ela sai lá do casamento toda feliz pra poder voltar pro Peter. Aí ela chega lá no apartamento do Peter e o Peter fica surpreso, falando que ela não devia estar ali. Só que a Mary Jane não, ela diz que ela tomou a decisão dela. E ela ama o Peter e quer ficar com ele, mesmo que ela tenha que correr riscos pra isso. Ela não se importa se ela vai correr perigo ou não. Ela só quer estar com o Peter, porque ela ama ele de verdade. E ela até diz que já estava na hora de alguém salvar a vida dele. Peter, eu não posso viver sem você. Eu sei que vou correr riscos, mas quero enfrentá-los com você. Eu te amo. E estou bem aqui, parada na sua porta. Eu sempre fiquei parada na sua porta. Não acha que está na hora de alguém salvar a sua vida? E o Peter entende a Mary Jane e ele aceita, ele fica com ela. E tá aí, ó, mais uma vez a Mary Jane se declarando pro Peter. E ainda tem gente que insiste em dizer que ela não amava ele. Ah, mas não, o Peter ele devia ter ficado era com a Úrsula ali, a vizinha dele, porque ela sim gostava dele. Não, cara, não. Ela só era uma amiga do Peter. Ah, mas ela deu um bolo de chocolate pra ele. Tá, e daí? Agora só porque uma menina te deu um bolo de chocolate, você acha que ela já te ama? Inclusive a própria Úrsula, ela encorajava o Peter a falar com a Mary Jane. Ela torcia por eles. Está ligando pra alguma mulher? Ah, tá ligando pra Mary Jane? Eu acho isso não ótimo. é da sua conta. Vai. Liga. Liga sim. Obrigado. Telefone pra você. E a Mary Jane, vai lá. É? É. Mas aí, enfim, o Peter e a Mary Jane ficam juntos, eles começam a namorar e tem um final feliz. Lá, Homem-Aranha 2 teve um final feliz. O Peter finalmente tá namorando com a Mary Jane. Eles finalmente estão namorando pela primeira vez. Só que aí chega o terceiro filme, Homem-Aranha 3. E é ali que as coisas começam a complicar muito. A vida do Peter finalmente estava dando certo. Ele conseguiu a mulher que ele sempre sonhou conquistar. A cidade estava tendo uma boa recepção do Homem-Aranha. A cidade inteira amava ele e ele ainda era o melhor da turma na universidade dele. E além disso, ele já estava planejando até impedir a Mary Jane em casamento. Ele conseguia ir nas apresentações do teatro da Mary Jane. Ele conseguiu ver ela cantar. É minha namorada. A relação deles estava indo muito bem, tava tudo uma maravilha. Ele finalmente conseguiu equilibrar a vida de Homem-Aranha com a vida de Peter Parker, sem prejudicar nenhum dos dois. Só que tem um problema, todo esse sucesso, toda essa fama que estava acontecendo com o Homem-Aranha, todas essas coisas boas que estavam acontecendo na vida do Peter, isso deixou ele com o ego lá no alto. A fama começou a subir a cabeça dele. E aí, enquanto tava tudo dando certo pro Peter, pra Mary Jane não. Ela sofreu uma crítica nos jornais pela apresentação que ela fez lá no teatro. E aí a Mary
Mary Jane foi desabafar com o Peter, que é o namorado dela e é o cara que ela confia. Aí o pessoal reclama dessa cena que ela fala, tenta entender como eu me sinto. Igual esse maldito meme aí que tá passando na tela que vocês estão vendo aí. Esse meme circulou bastante aí na internet, sendo que naquele momento em que ela desabafa com o Peter começa a comparar essa situação com o Homem-Aranha, dizendo que ele também sofre críticas e que isso acontece. Sendo que, cara, isso não era sobre o Homem-Aranha, era sobre ela, sobre a Mary Jane. Ela não queria que o Peter desse uma solução pra ela, ela não queria nada disso, ela só queria apoio, ela só queria ser consolada pelo namorado. Só que o Peter fica agindo de forma egoísta e ele só ficou pensando nele, ao invés de consolar a mulher que ele sempre sonhou em conquistar, desde que ele era criança. Você tinha uns 6 anos quando a família da Mary Jane se mudou pra casa ao lado. Quando ela saiu do carro e você a viu pela primeira vez, você me segurou e disse, tia May, aquilo é um anjo. Eu disse isso? É claro que disse. E depois ela é até dispensada da peça. Só por uma crítica? Não, todos os jornais, querida. Mary Jane, querida, senta, deixa a gente Escuta, explicar se tudo. quiser, podemos dizer que você ficou doente. E com isso eu não tô falando que a Mary Jane sofreu mais do que o Peter. Não, não é isso, cara. Só que ele não precisa ficar comparando as situações difíceis deles e fazer tudo ser sobre ele. Aquilo se trata da carreira dela. É sobre ela. Não é sobre o Peter, não é sobre o Homem-Aranha. É que... quando leio essas coisas, parece que foi meu pai que escreveu. Acontece que o Peter é o protagonista dos filmes, então a gente acompanha tudo da perspectiva dele, a gente fica sempre ao lado dele. O foco principal é dele, afinal, claro, os filmes são dele. Só que isso faz com que a gente não enxergue as coisas direito da perspectiva dos outros personagens, como o da Mary Jane, por exemplo. Então a gente não tem esse mesmo apego que a gente tem com o Peter. E é por isso que muita gente compreende mal essa personagem da Mary Jane. As pessoas não param pra prestar atenção de verdade na trama dela. E olha que essa nem é a pior parte, cara. Nesse filme o Peter ele tá tão arrogante, tão com o ego lá em cima, que ele trai a Mary Jane. Depois que ele salva a Gwen, o Homem-Aranha ganha a chave da cidade. Aí tem aquele evento lá que ele se apresenta e o cara simplesmente decide beijar a Gwen, imitando aquele beijo que ele teve com a Mary Jane de cabeça pra baixo, só porque ele achou que as pessoas iam gostar de ver aquilo. E ele não tá nem aí, cara. Ele beija mesmo a Gwen na frente da cidade toda, na frente da Mary Jane, cara. Ele não tá nem aí. Sério? É, eles vão adorar. Escuta esse moleque, Peter. Tá legal. O pessoal diz que a Mary Jane traiu o Peter, sendo que foi o Peter que traiu a Mary Jane. Desde o primeiro filme, o cara sempre quis ficar com a Mary Jane. O sonho dele era ficar com ela. E depois de tanto tempo, quando ele finalmente começa a namorar com ela, ele só trai ela do nada só por causa de fama, cara. Que é isso, bicho? Não dá pra passar pano pra essa atitude do Peter nesse filme, não, cara. E como se já não bastasse, lá naquele jantar deles, em que o Peter queria pedir a Mary Jane em casamento, chega lá a Gwen, cheia de intimidade, colocando a mão no ombro do Peter, babando o ovo dele na frente da namorada dele. E a Mary Jane lá só com cara de tonto olhando tudo. Só faltou a Gwen lascar um beijo ali na cara do Peter lá mesmo, na frente dela. Só faltou eles se pegarem ali. Afinal, quem mais é beijada pelo Homem-Aranha? Eu nem imagino. Ela dizendo que o Peter sempre ajuda ela na escola, que ela ia estar perdida sem ele. E enfim, né? Esses papos aí, né? Sabe como é que é? Não sobra nada pra Mary Jane. E aí mais tarde o Peter descobre que o assassino do Tio Ben era o Homem-Aranha. E essa notícia deixa ele com raiva, deixa ele mal, né? E aí a Mary Jane vai lá no apartamento dele pra visitar ele, porque ela tava preocupada com ele, mesmo ela tendo sido traída. Ela ainda se importa com o Peter, ela vai lá pra ver como ele tá, ela quer ajudar ele, ela se importa com ele. Aí isso é pra quem disse que essa Mary Jane não ajudava o Peter, ela não fazia nada por ele. E aí quando ela tenta ajudar o Peter simplesmente é arrogante com ela e fala que não quer a ajuda dela. E ela diz que todo mundo precisa de ajuda às vezes, até o Homem-Aranha. Peter, eu tô aqui porque eu me preocupo com você. Eu sei que cometeu um erro e se sente culpado, mas eu quero ajudar você. Tá, eu entendi, obrigado. Mas eu tô bem, não quero sua ajuda. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, Peter. Até o Homem-Aranha.
Pois é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. E o pessoal reclama que essa Mary Jane, ela não ajuda o Peter, ela só é sequestrada todo filme. Assim, cara, não é como se ela tivesse culpa de ser sequestrada nos 3 filmes, né? Mas tem sim cenas dela ajudando o Peter, ou pelo menos tentando. Lá na batalha final contra o Octopus, ela tenta atacar o vilão, mesmo falhando, né? E na batalha final de Homem-Aranha 3, ela até salva o Peter do Venom, pô. Ah, mas a Gwen do espetacular Homem-Aranha era uma cientista e ela ajudava o Peter lá com os lançadores de teia, ou então com o soro do lagarto. Cara, a Mary Jane é uma atriz. O que ela ia fazer, cara? Ela não tem poderes, ela não entende de ciência, não tem o que ela fazer. Inclusive, essa Gwen do espetacular Homem-Aranha, ela meio que é uma cópia da própria Mary Jane, na verdade, da versão Ultimate, pra ser mais específico. Eu tenho certeza que se a Gwen do espetacular Homem-Aranha fosse igual a Gwen das HQs, todo mundo ia odiar ela. Que a Gwen dos quadrinhos, ela odiava o Homem-Aranha, ela era sempre uma babaca, até com o próprio Peter. Inclusive, nas HQs, a Gwen já beijou o Flash na frente do Peter, sendo que ela tava namorando com o Peter. E ela fez isso só pra causar ciúmes nele. E enfim, tem muita coisa que dava pra eu ficar aqui reclamando sobre a Gwen. Só que isso já ia sair do tópico do vídeo. Mas resumindo, a Gwen das HQs só serviu pra morrer. A Mary Jane é o par romântico definitivo do Homem-Aranha. Ela ama tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha. Ah, mas você tá falando pra não jogar hate na Mary Jane da trilogia, sendo que você também está jogando hate na Gwen. Sim, porque a Gwen das HQs especificamente é realmente muito ruim. Mas isso aí já é um outro assunto, né? Eu só comentei pra deixar claro que a Gwen do espetacular Homem-Aranha só é amada por causa disso, porque ela é basicamente uma cópia da Mary Jane. Mas enfim, ela fica sozinha, né? Porque o Peter não dá apoio pra ela. Ele traiu ela, enfim, né? Vocês sabem. Não preciso repetir, né? O que aconteceu. E aí ela decide passar um tempo com alguém, que ela tá se sentindo sozinha. Aí ela liga pro Harry e o Harry fala que, pode vir aqui na minha casa, Mary Jane. A gente vai se divertir muito aqui, pô. Vem, pode vir. E aí é só ladeira abaixo, meu amigo. Os dois dançam junto, eles cozinham. O Harry, ele lê uma peça que ele escreveu pra Mary Jane lá no colégio. A Mary Jane fica reparando se o Harry ainda tá com a cicatriz que o Peter deixou nele. E aí eles se beijam. A Mary Jane devia ter feito isso? Não, claro que não. Ela errou. Só que isso poderia ter sido evitado se o Peter não tivesse traído ela também e deixado ela sozinha. Tanto é que a Mary Jane, ela se arrepende logo depois de ela ter beijado o Harry. E aí ela simplesmente vai embora, né? Porque o clima pesou. E aí depois disso, o Harry, ele começa a lembrar do passado dele, tá? De que o Homem-Aranha matou o Norman, o pai dele, mesmo não tendo matado, né? Mas na cabeça do Harry, o Peter matou o Norman. Meu pai, ele morreu, não foi? Foi. Ele lembra, né, que o Peter é o Homem-Aranha e tudo mais. Aí o Norman fica na cabeça dele, lembrando ele que ele tem um objetivo ali que é se vingar do Homem-Aranha, e que ele não pode ficar se distraindo com as outras coisas. E aí o Harry, alterado pelo soro do Duende Verde, ele vai lá e invade o apartamento da Mary Jane pra intimidar ela, fazendo uma ameaça lá pro Peter. E aí ele diz que a Mary Jane tem que terminar com o Peter, porque caso contrário ele vai matar o Peter. Se quiser que o Peter viva, tem que fazer uma coisa pra mim. Olha o nível de insanidade do cara. E depois a Mary Jane chama o Peter lá pro Central Park e eles conversam. E a Mary Jane usa todas as habilidades de atriz dela pra dizer que não tava dando certo a relação deles. E eles terminam. Aí tem muita gente que vê essa cena e julga a Mary Jane, sendo que, cara, aquilo era uma atuação dela. Ela tava terminando com o Peter pra proteger ele, cara. O Harry ameaçou matar o Peter. Ela não termina porque ela odeia o Peter. E assim, não que o Harry seja uma grande ameaça pro Peter também, né? Até porque o que mais acontece nesse filme é o Peter descer o cacete no Harry. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Mas não se trata disso, cara. Se trata do fato da Mary Jane querer proteger o Peter. E é isso que muita gente entendeu errado nessa cena. E aí depois o Harry fala pra ele que ele é o outro cara, ele que tá ficando com a Mary Jane,
que ela precisava de apoio e tudo mais. E o Peter, já com a cabeça cheia já de tanta bosta acontecendo, e ainda com a influência do simbionte, ele desce o cacete no Harry. E depois disso ele começa a sair com a Gwen. E aí ele decide levar ela justamente no clube de jazz que a Mary Jane tá trabalhando. E isso só pra fazer ciúmes pra Mary Jane. Ele começa a fazer um show lá, dançar com a Gwen, só pra humilhar a Mary Jane na frente de todo mundo. E depois ele ainda dá um tapa na cara dela. Mas o Peter tava com simbionte naquela hora. Tá, tudo bem, ele tava com simbionte. Só que a Mary Jane não sabia disso. Pra ela, aquele era o Peter normal. Quem é você? Eu não sei. Mas mesmo depois de tudo que o Peter fez, a Mary Jane perdoa ele no final. E eles ficam juntos. E no fim se trata sobre isso, pessoal. Todos os personagens, eles têm seus traumas, eles têm seus erros, eles têm seus acertos. Mas no final, eles aprendem e eles se perdoam. Todos eles têm um arco fechado e bem desenvolvido. E bem mais complexo do que os dos personagens dos próximos filmes do Homem-Aranha que fora dessa trilogia. E é irônico que esse casal é o mais criticado, mas eles foram o único casal que realmente deram certo no final. Eles ficaram juntos. O Peter do Tobey até diz no Sem Volta Pra Casa que ele e a Mary Jane eles fizeram dar certo. Vai ver se não é pra gente mesmo. Não tem que desistir. Demorou, mas a gente fez dar certo. Eu e a MJ. Cara, isso é muito legal de saber, né? O Peter do Andrew, ele perdeu a Gwen, né? A Gwen morreu. E o do Tom, a MJ dele esqueceu quem ele era. E no fim, o único casal que deu certo mesmo foi o do Peter do Tobey com a Mary Jane. E assim, tudo bem, você pode até gostar mais da Gwen, do Espetacular Homem-Aranha, ou sei lá, ou da MJ lá do Tom Holland. Tudo bem, você pode, cara, gosto é gosto. Cada um tem o seu. Só que não faz sentido nenhum ficar esculachando a Mary Jane da trilogia, pô. Isso é tudo, na verdade, um efeito manada, que todo mundo começou a falar mal dessa personagem, aí todo mundo foi na onda e começou a falar mal também, pegando vários elementos fora de contexto, assim, pra criticar ela, sem nem assistir os filmes direito pra pensar bem antes de falar tanta besteira. O casal dessa trilogia do Sam Raimi é bom de fato. Eles têm um arco completo e bem desenvolvido. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido aí a análise. Se você gostou do vídeo e quer me ajudar, deixa um like aí, tá? Se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos. Comenta aí, tá? O que você acha. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.